Hoje com o João Paulo Capelanes. Termina o Brasileirão de 2020 hoje, né, Capelanes? Quem vai ser o campeão brasileiro? Uma ótima pergunta. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não vou ficar em cima do muro, não. Flamengo. Para mim, o Flamengo será campeão porque eu não consigo enxergar esse São Paulo que incrivelmente conseguiu perder do Botafogo, já rebaixado, jogou nada, era para tomar nos 3-4 no Newton Santos. Então eu não vejo o São Paulo com forças, com grandes desfalques. Olha a situação do São Paulo, a gente fala grande desfalque e o Reinaldo não joga. Então assim, esse é o atual momento do tricolor do Morumbi. Então só para que a gente possa explicar e fazer uma matemática para detalhar tudo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Antes da matemática, teremos 2 taças. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, na última rodada nós teremos 2 taças oficiais. Uma no Beira-Rio e outra no Morumbi. Caso o Internacional conquiste o título, os jogadores vão erguer essa taça. No Morumbi, o Flamengo a mesma coisa. Acho que é correto que a CBF faz, né? Imagina só, a taça tá no Morumbi, o Inter é campeão e os caras vão levantar o quê? Garrafinha d'água? Não tem muito o que fazer. Então assim, só para que a gente possa fazer a matemática. Pro Flamengo ser campeão, ele depende só de uma vitória. Venceu, o jogo acabou. O Inter pode fazer 80-0 contra o Corinthians, o título é do Flamengo. Se o Flamengo empatar e o Inter vencer, o Inter é campeão. E obviamente que se o Inter não vencer e o Flamengo talvez empate ou perca, já era. O título brasileiro é do Flamengo, o bicampeonato, que o Flamengo é o atual campeão do Brasileirão. Todos os jogos, sem exceção, acontecem hoje às 9h30 da noite. Até porque no final de semana, não sei se vocês sabem, mas já começa o Campeonato Paulista. E vários estaduais ao redor do Brasil estão aí, por exemplo, na 3ª rodada. O Campeonato Baiano praticamente já começou há 3 semanas, né? O que mais está em disputa ainda hoje? Vamos lá, o que está em disputa é uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América de maneira direta. O Fluminense tem um jogo que não é tão difícil assim porque o Vasco, infelizmente, é assim, uma questão de tempo para ser rebaixado. E o Luxemburgo até... entregou a taça já entregou a taça, não, entregou as cartas, entregou o boné, entregou tudo. Exato. Eu vou explicar em relação ao Luxemburgo, só para que o torcedor vascaíno que nos ouve, como assim é questão de tempo para cair, eu vou explicar. A gente vai ter um jogo Fluminense e Fortaleza. Fortaleza já escapou do rebaixamento. O Fluminense, se vencer o Fortaleza e o São Paulo tropeçar contra o Flamengo, por exemplo, o São Paulo perde o jogo e o Fluminense vence, o Fluminense vai de forma direta para a Copa Libertadores da América, não tem que passar pela pré-Libertadores. E é claro que se isso acontecer, o São Paulo, veja só, vai ter que torcer para o título do Palmeiras, da Copa do Brasil, porque aí faria com que o São Paulo... Exatamente. Então, assim, a situação do São Paulo por ter perdido do Botafogo, ela é muito delicada. Porque a chance, vamos falar a verdade aqui, não ficar em cima do muro, a chance do Flamengo ganhar no Morumbi hoje, um time que está estraçalhado moralmente falando, é gigantesca. E a chance do Fluminense bater o Fortaleza, que não quer mais nada no Campeonato Brasileiro, é imensa no Maracanã também. Então, a chance do São Paulo ficar fora do G4, um time que liderou o Brasileirão por uma boa parte da temporada, 7 pontos de vantagem, seria, assim, uma das maiores vergonhas, infelizmente, da história do São Paulo nos pontos corridos. Tá aí, então, o João Paulo Capelanes trazendo pra gente as informações, né, sobre a rodada final do Brasileirão. Tem mais coisa, Silvânia? O Vasco, o que você ia explicar? O Vasco é o seguinte, o Vasco abre a zona de rebaixamento ao 17º colocado. O Fortaleza tem 41 pontos. Muito bem, se o Vasco vencer a sua partida contra o Goiás, que já está rebaixado, que é totalmente normal em São Januário, o Vasco vai para 41 pontos também. E aí vamos supor que o Fortaleza, ele perca o jogo do Fluminense, que é natural. Os dois empatariam com o número de pontos. Só que o saldo de gols do Vasco, ele tem que tirar 12. Tchau. É difícil, né? É tipo assim, vai. O Vasco venceu o Goiás por 6-0 e o Fluminense meteu um 6-0 no Fortaleza. Nem naqueles jogos de copinha, né? Não. Às vezes a gente pega times tão... né? Até a penúltima rodada, Corinthians e Vasco se enfrentaram na Neoquímica Arena no último final de semana, foi emblemático. O jogo foi horroroso tecnicamente, dos piores desse campeonato, 0-0, e quando terminou a partida, os jogadores do Vasco caíram no choro, principalmente jogadores do banco de reservas que já sabiam. E na coletiva, o Luxemburgo pegou e falou, gente, tô fora depois, quando acabar o campeonato, e já entregou os pontos. O Vasco vai ser rebaixado pela 4ª vez na era pontos corridos. Um time tetracampeão brasileiro vai jogar pela
pela 4ª vez a Série B da próxima temporada. Argentina e Peru só teve uma vez em 78 e foi 6-0. Teria que ser 2 desse. Então esquece, não tem a menor chance. Esquece. Torcedor do Vasco agora, vai Série torcer B, na Série B. A Série B na próxima temporada vai ser forte, hein? Vai ser legal. Eu me arrisco a dizer que vai ser uma das melhores das últimas temporadas, porque você tem times tradicionais, de imensa torcida, paixão, Remo, próprio Brusque de Santa Catarina. Cruzeiro de novo, Botafogo, campeão brasileiro, Curitiba, mesma coisa. Tem o Goiás, que é um time tradicional, Vasco da Gama, tetracampeão. Em alguns momentos até chegou o Bahia a flertar com a zona de rebaixamento e escapou, vencendo o Fortaleza por 4-0. Então, assim, vai ser uma Série B sensacional. E só para finalizar, um destaque bem curto para falar, e eu não sei se vocês viram que rolou no Campeonato Baiano ontem. 3ª rodada do Campeonato Estadual. O jogo entre Atlético de Goianinhas, se não estou enganado, Andorinhas, contra a equipe do Vitória. Os jogadores estavam no aquecimento 10 minutos antes da bola rolar. E aí um helicóptero da Polícia Militar pousou no campo de jogo, interrompendo, paralisou o aquecimento 5 minutos antes da bola rolar. A operação demorou cerca de 5 minutos, mas foi por uma boa causa, porque esse helicóptero da Polícia Militar estava com doses de vacina para o estado, e aí os jogadores obviamente deixaram o campo de jogo. Claro. E era necessário. Claro, mais importante, certamente. Perfeito. Capelanes, o que vai acontecer segunda-feira na programação da Rádio Bandeirantes? O que você vai fazer a partir de segunda-feira? Vamos lá, segunda-feira, mudança forte na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Fica o convitaço para você que nos acompanha, gosta da programação esportiva. O Elias Júnior, que está acostumado a fazer o Nossa Área todas as noites, vai tocar o programa agora do meio-dia a 1h da tarde. Elias Júnior, do meio-dia a 1h da tarde, no lugar dos donos da bola do Craque Neto. Ih, o Neto foi embora da rádio. Nananina não. Craque Neto ganhou mais meia hora para poder falar dos orelhudo. A partir das 6h da tarde, o Craque Neto vai comandar a programação, os donos da bola até às 7h30 da noite. E a partir das 7h30 da noite, o clássico está de volta, o Esporte em Debate, que fez tanto sucesso na época do Pretzel, do Quesada. A gente está de volta das 7h30 às 9h. Capriotti, eu e o próprio Alexandre Pretzel tocando esse programa com muita participação, opinião e debate com os ouvintes. Já vai ser um sucesso, certamente, só pelos nomes dos escalados. Tenho certeza que o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai gostar muito dessas mudanças aí. Boa sorte para você, Capelani. Obrigado, Pedro. Abraço. Ótimo dia, Sil. Valeu. 6